A síndrome de burnout é caracterizada pelo estresse crônico no trabalho. To burn out é uma expressão em inglês que significa esgotamento. Estar esgotado por causa do emprego pode significar muito mais do que um simples estresse ou somente um cansaço. A gente vai falar sobre esse assunto no programa de hoje. A psicóloga e professora da UNEC, Paula Vieira Pires Cruz, conversa com a gente hoje sobre síndrome de burnout. Tudo bem, Paula? Tudo bem, Tatiana. Prazer receber você de novo no Saúde em Dia. Prazer é todo meu. Paula, a gente usa a palavra estresse de uma forma até meio banal no dia a dia, né? Hoje eu tive um dia cansativo, estou muito estressado. O que pode ser considerado estresse? Quando a gente faz uma comparação com a síndrome de burnout, né? O estresse cotidiano, né, esse comum que a gente vive no nosso dia a dia, normalmente ele é episódico, vamos dizer assim, né? Às vezes você tá num dia um pouco mais desgastante, e aí você já sente uma tensão, às vezes você vê que você não tá rendendo o tanto que você deveria, isso pode acontecer em questões ligadas ao trabalho, pode acontecer por um dia um pouco mais cheio, movimentado, pode acontecer por algumas questões pessoais, afetivas, são vários motivos, né, que nos deixam estressados, né? Normal. Tem um estresse que às vezes passa um pouco do normal, que ainda não é um burnout, mas assim, ele tem que ter uma cronicidade, ou seja, você tem que ter, não é episódio, você tem que ter uma sequência considerável dessas sensações, desses sintomas, né? Eles têm que perdurar durante um certo tempo e aí você já vê que já descamba para uma questão disfuncional e aí você tem que, né, tentar se ajudar, procurar algum tipo de tratamento, né? Esse estresse do dia a dia que eu comentei, geralmente passa, né? A gente chega em casa, brinca com o cachorro, então toma uma cervejinha, passa. É porque acho que a gente está muito acostumado a qualquer demanda assim do dia a dia, a gente fala, tô estressado. Sim. A questão do burnout, então, é que é o prolongado. Vamos pensar da seguinte forma, olha, você tem um ambiente de trabalho que está com algum tipo de condição ali, que não é pontual, tá? É uma condição que está ampliada, se alastra, cronologicamente falando, e você está se sentindo mal com aquilo. E aí, o que o trabalhador costuma fazer? Ele costuma não trabalhar esse sofrimento, ele costuma silenciar esse sofrimento, ele vai segurando, ele vai guardando, e quando ele vai fazendo isso, ele vai acabar provocando duas pressões. A primeira pressão é a do ambiente externo, né? O ambiente já está esgotando, já está pressionando, já não está bom. Você segura o sofrimento, você tem uma outra pressão. Então, você tem uma pressão que é externa e uma pressão que é interna. Se isso fica muito tempo, vai ficando crônico, e isso acaba evoluindo para o que nós chamamos de síndrome de burnout. Você falou sobre essa questão da pressão no trabalho, né? O burnout, ele está associado ao excesso de trabalho ou ele está associado à questão da frustração quando eu não consigo atingir alguma meta, ou seria as duas coisas? Diria que seriam as duas coisas, mais algumas outras coisas, né? Excesso de trabalho. Tem um contexto, assim, também muito interessante, que o trabalhador ele tem muita responsabilidade, mas ele não tem a autonomia ou autoridade para resolver as questões, né? Então, você é muito cobrado, mas quando você tem que se posicionar, às vezes você tem ótimas ideias para resolver um problema. Mas aí, por uma questão hierárquica, normalmente, na hora de tomar a decisão, você já não tem autonomia. Você tem também questões, por exemplo, de discriminação no trabalho. Questões relacionadas a favorecimento. Uma outra coisa muito interessante é quando você tem, assim, o que você está fazendo no trabalho é visto pelo trabalhador como não importante, né? Às vezes você é colocado para fazer uma coisa que é muito, aos olhos do trabalhador, é muito, assim, insignificante. E aí passa um dia, 2, 3, 4 semanas, meses, e aquilo vai... A pessoa se sente desvalorizada, né? Sim. Então, assim, eu acho que são N variáveis, né? Acho que com cada trabalhador você vai
situando, vendo ali, né, quais são os elementos que num conjunto geraram esse esgotamento profissional. A gente já falou então um pouquinho sobre estresse, né, que o estresse do dia a dia e o estresse que seria uma forma, um estresse, né, patológico, o burnout e onde que a depressão entra nesse contexto? A depressão entra quase que já na consequência, né? Voltando aquelas duas pressões, né? Você vai segurando, você vai levando, você vai administrando, achando que você está administrando, né? E aí o estresse vai se cronificando. Chega uma hora que o trabalhador, vamos falar assim, ele joga a toalha, né? Há um abandono, assim, psicológico, porque normalmente o trabalhador que está, né, vítima do burnout, o que acontece? Ele se vê preso num trabalho que ele não se identifica mais. Mas ele precisa, às vezes, ficar no trabalho. Um trabalho que ele não pode abandonar. E aí, o quadro do burnout e o quadro depressivo, que normalmente vem em decorrência, é como se fosse uma saída psicológica, um tipo de abandono, né? E aí ele se distancia. Tanto é que das características é a despersonalização. O que é isso? Eu me separo afetivamente do meu trabalho, entende? É como se eu não envolvesse mais. Então, se eu sou um médico e eu estou atendendo um paciente, eu não envolvo mais afetivamente com aquilo ali, entende? Se eu sou um arquiteto e eu estou projetando, eu faço aquilo ali sem nenhum tipo de envolvimento. É como se você separasse. A pessoa não sente mais prazer no trabalho. Não, nem envolvimento, né? Já está exaurido, que é a exaustão, né, emocional, que é o primeiro sintoma do burnout. Você deu o exemplo aí do médico e do arquiteto. Algumas profissões estão mais suscetíveis a esse tipo de síndrome? Estão. Os estudos começaram até com profissionais da área de saúde, por lidar com atividades muito de risco, tem uma vida ali na tua frente, já é uma pressão naturalmente. Profissões que lidam com pessoas, mas a gente tem muitos estudos também na área de educação, professores, né? E profissionais que trabalham no serviço público por conta de más condições de trabalho, né? Você quer fazer legal, você quer fazer bacana, mas você não tem material adequado, né? Dentistas, por exemplo, em serviço público passam muito por isso, né? A gente tem estudos muito interessantes sobre essa profissão. Porque às vezes você quer fazer uma coisa ali, um procedimento, você sabe que você tem que fazer aquele procedimento, mas aquele procedimento não é possível porque não chega. Não está ao alcance da pessoa. E o perfil de pessoa? Está relacionado também? Tem alguns fatores, assim, vamos dizer que de predisposição, né? Quando um trabalhador, né, tá acometido aí, né, pela síndrome, fica parecendo, assim, ao olho do leigo, né? Que é do tipo assim, não quer trabalhar, né? Tipo assim, frescura, cara fraco, né? Pessoa... Mas não tem nada disso, né? A síndrome de burnout, por exemplo, ela não tem, enquanto causa, fator pessoal. Então, só que as pessoas que são acometidas, normalmente são aqueles trabalhadores mais assíduos, os mais dedicados, que têm uma personalidade com um padrão mais elevado, perfeccionistas, né? Exigentes com eles mesmos. Eles têm crenças de que o sucesso profissional está diretamente relacionado ao tanto que eles se esforçam e se dedicam ao trabalho. Então é como se eles tivessem uma atenção seletiva e eles não reparassem ou não dessem muita importância para os fatores do ambiente de trabalho que não dão condição para que ele faça aquilo. Ele traz aquilo para si e aí ele vai, né, ficando com uma baixa, como é que eu vou dizer, um baixo conceito sobre ele profissionalmente, achando que ele não é capaz, achando que o trabalho dele não é suficiente, que ele se esforçou pouco, né? Então, esse tipo de pessoa, eles... acaba assim, estando mais suscetível, né? São. Se você está assistindo o programa e está achando que talvez você está com síndrome de burnout, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto. No programa de hoje, a gente está falando sobre uma doença ocupacional chamada síndrome de burnout.
Paula, a gente estava conversando sobre a questão do estresse, das frustrações. Como que a gente lida com as frustrações do trabalho e não fica doente? Bom, normalmente a gente estava falando até um pouco do perfil do tipo de pessoa que normalmente é acometido. Sim. Uma das questões que a gente costuma falar é assim, quando a gente vai conversar com esse tipo de no meu caso, paciente, né? Quando eles chegam ao consultório, uma fala muito típica deles é do tipo assim, mas eu não tenho tempo para nada, eu só vivo de trabalho, eu não consigo ter tempo, e quando eu chego, eu saio do trabalho, eu já tô esgotada, eu já tô cansada, eu não consigo fazer nada que me dê prazer, que seja fonte de satisfação para mim. Não consegue desligar, né? Então, uma das primeiras coisas é assim, parar de usar isso como uma defesa, né? E tentar começar a inserir atividades principalmente fora do ambiente de trabalho, que estejam ligados a essa via de satisfação, como uma forma até de compensação, para que o quadro não generalize, saia ali do ambiente de trabalho e comece a tomar toda a sua vida, né, de forma especial. Até porque a vida da gente não é só o trabalho, né? E é uma das coisas que a gente precisa entender, assim, quem está começando, às vezes você está vendo, falando, nossa, eu ainda não estou, mas eu acho que eu estou caminhando para isso, né? Principalmente para aqueles que têm esse perfil mais exigente consigo mesmo, né? De entender, às vezes, até que a vida continua mesmo, que você não esteja ali conseguindo fazer tudo que você gostaria ou ser tudo que você gostaria. Que a vida pode continuar apesar disso, né? Muitas vezes, quando a gente não aceita um pouco isso, a gente vai batendo, não, eu vou, se eu me esforçar mais, vai dar, mas sua atenção está seletiva, vai dar, desde que o ambiente também te dê retorno. Te dê retorno. Se ele não dá, vai cuidar da sua vida, né? E vai fazer o que de melhor você pode fazer no seu ambiente de trabalho, mas sem custar a tua vida, né? A tua pessoa, a tua saúde mental, né? E considerando uma pessoa, né, no caso, que ela está vivendo esse momento e ela pode ser diagnosticada com a síndrome de burnout, ela sabe o que está acontecendo? Ela tem noção de que ela está no meio de um problema? Normalmente não. É até legal você dar atenção, assim, para aquilo que as pessoas mais próximas a você estão falando, né? Às vezes as pessoas em casa, seus familiares, até alguma outra pessoa mais sensível no ambiente de trabalho, fala assim, olha, né, não tá legal, tem alguma coisa acontecendo. E não tem, porque... e às vezes a resposta é até um pouco ríspida, porque isso é até uma defesa muito da vítima de burnout. Ela fica meio agressiva, ela fica irônica, tem uma questão assim, né? E aí ela fala, não, ela tem um pouco disso. Então, acho que aceitar um pouco a visão que as pessoas estão te passando, considerar, gente, 1, 2, 3, tem... Direto alguém me fala que tem alguma coisa diferente em mim, será que não tem mesmo? Né? E quando notar que tem, começar a mensurar. Será que realmente, né, meu ambiente de trabalho, né, tá produzindo isso? Né? Quais são as influências disso? Medir, pensar, né? Ver se tem como você alterar essa dinâmica profissional, às vezes no ambiente de trabalho, mas às vezes em último caso, assim, você vê que não tem, às vezes de pensar assim, como é que eu posso me reorganizar profissionalmente até sair mesmo daquele ambiente de trabalho, né? Procurar uma outra coisa para fazer, né? E por aí vai. E quais seriam esses sinais, assim, o que muda na rotina da pessoa, tanto no ambiente de trabalho quanto fora dele, né? Porque você falou que até dentro de casa dá pra perceber, os amigos, até o companheiro, né, no caso, ou companheira. Vamos por partes, né? Então, assim, em termos psicossomáticos, você começa a ter dores de cabeça, né, quadros de enxaqueca, quadros de problemas dermatológicos, aqueles clássicos, sabe? Problemas gastrointestinais. Você começa a ter sintomas físicos de esgotamento, sabe? Dores musculares. Então, você começa a tratar por essa via. O que será que está acontecendo? Aí você vai, trata, faz um exame ali e vê que não tem nada, né? Aí você chega em casa e você vê que aquilo alivia.
acordar no outro dia e começar a se organizar para o trabalho, o sintoma aparece, aí você já começa a ver, né? Sintomas comportamentais, irritabilidade, oscilação de humor constante, quer ver mais? Tensão, né? Você sente o corpo tenso, dificuldade, desatenção, sabe? Dificuldade de fazer coisas que você fazia, assim, sem nem ficar pensando muito, de forma automática. Agora você tem que se concentrar para fazer, né? Apagões, do nada você esquece uma coisa, né? Em termos defensivos, por exemplo, você começa a ficar irônico, como eu falei. Você começa a ficar agressivo, sarcástico no ambiente de trabalho. Como se estivesse negando, né, a situação. Como se tivesse, assim, uma necessidade, às vezes, grande de desqualificar, né? Frio, distante nas relações com os seus colegas de trabalho, com os usuários, às vezes, daquilo que se faz, né? Então, esse conjunto, assim, tem várias coisas além disso, né? Mas, assim, de forma geral... Porque cada pessoa vai reagir de uma forma diferente também, né? Tô dando, né, alguns exemplos, mas tem outras coisas além disso. Mas mais ou menos é por aí. E se tem a ver com o trabalho, será que as empresas elas estão preparadas para lidar com esse profissional quando ele está com esse problema? Ou até para identificar esse tipo de problema na equipe? Penso que temos um longo caminho pela frente, né? As empresas, normalmente, elas estão... pelo modelo social que a gente tem mesmo, né? Capitalista, assim, elas estão pensando sempre na produção, né? Na questão do capital, do resultado. Então, normalmente, esse trabalhador, ele é visto como alguém que está falhando. Porque, assim, você não começa, assim, na empresa já com o esgotamento, entende? Então, você começa sendo aquele profissional, assim, né? Que profissional super bacana, que né? Exatamente. E aí, num determinado momento, isso abaixa, né? Quando entra a síndrome. E aí fica parecendo que, tipo assim, o ambiente de trabalho é o mesmo. Antes ele conseguia, agora ele não está conseguindo mais. Então, é alguma coisa que está acontecendo com aquele sujeito em termos pessoais, né? Então, ele é que tem que se resolver. Eu não tenho que... Aí eu sou empresa agora, né? Eu não tenho que me relacionar com isso diretamente, a não ser cobrar dele que ele produza cada vez mais. Mas a gente sabe que tem exceções, mas essas exceções às vezes tem muito a ver com a sensibilidade do gestor ali, entende? Do empresário, do dono, tanto que ele pessoalmente tem sensibilidade ou não para perceber isso, né? Acho que a gente tem um caminho ainda para ser construído, mas eu não vejo muito preparo atualmente nas empresas para lidar com esse tipo de paciente, não. Agora está na hora do Conexão Saúde. Vamos ver o que a Bia trouxe para a gente hoje. Imagina você acordar em uma segunda-feira e fazer exatamente o que você quer fazer. Sair de casa com a certeza que você está fazendo o que realmente te faz feliz. E felicidade como um estado individual, intransferível, sendo que você é o responsável direto por ela, né? A famosa felicidade. Muitas vezes é no trabalho onde passamos a maior parte do nosso dia. E viver sob estresse, talvez por longas jornadas ou algum tipo de pressão, pode ser o gatilho para o esgotamento. O trabalho está relacionado ao propósito de vida e por isso a pergunta: qual o seu propósito? Viver na contramão dos próprios conceitos, princípios ou aquilo que você acredita ser verdade pode não ser a sua, mas é a realidade de muita gente. Mas será que vale a pena? Será que sua saúde não está indo embora também nessa insistência? Falando em propósito de vida, este livro aqui do Mário Sérgio Cortella, Por que fazemos o que fazemos? Ele fala exatamente sobre isso. Aflições vitais sobre o trabalho, carreira e realização. E ele já começa o livro fazendo a diferenciação entre o cansaço e o estresse. Ele fala assim: há uma diferença marcante entre os dois estados. Cansaço você resolve descansando. Estresse
você só consegue evitar se compreender o motivo para fazer o que está fazendo. Um questionamento a ser feito antes de levantar da cama. Afinal de contas, por que fazemos o que fazemos? Fica a dica aí para quem quer sair do automático e aprofundar mais sobre o propósito. E se você se identificou com o que está sendo falado no programa de hoje, ótimo! Tá na hora de tomar uma atitude agora. Pesquisar mais e conhecer os sintomas pode ser o primeiro passo. Por isso eu vou te sugerir o podcast que esclarece muitas coisas sobre a síndrome de burnout e inclusive pode te dar um norte nesse processo. Entre Mentes é o podcast do Drauzio Varela, sobre questões de saúde, abordando principalmente os temas psiquiátricos. Tem um episódio com a participação de especialistas e estudiosos sobre a síndrome. É o episódio 17. Você encontra ele facilmente na internet, no próprio portal que é o drauziovarela.ol.com.br ou em plataformas de áudio, como por exemplo o Spotify. Então, defina seus limites e prioridades. Procure um profissional para te orientar nessa jornada e, principalmente, aprecie sua vida. Obrigada pela companhia e até a próxima. Valeu, Bia, pelas suas dicas, sempre procurando aí na internet tudo que está em alta, né? E daqui a pouco a gente volta, a gente vai falar um pouquinho sobre tratamentos para essa doença. No programa de hoje a gente está conversando sobre síndrome de burnout, que recentemente foi considerada pela Organização Mundial da Saúde como uma doença mesmo. Paula, essa doença ela é nova ou ela é uma doença velha que ganhou um nome novo? Eu acho que ela estava meio que diluída ali no meio dos transtornos de ansiedade, nos quadros de estresse, até nos quadros depressivos. Mas a experiência de consultório mesmo, né, tanto dos psicólogos quanto dos psiquiatras, né, vai dando um pouco essa consistência de perceber, não, essa aqui tem uma coisa em especial, ela tem uma causa muito específica, ela começa por conta de questões do ambiente de trabalho, então acho que a gente vai acabando separando um pouco isso, né, como acontece até com outros transtornos. Mas isso aí existe já faz algum tempo, né? Recentemente esse assunto foi levantado principalmente por conta da jornalista Isabela Camargo, que ela estava em licença por conta de um diagnóstico de burnout e foi demitida assim que ela voltou da licença. E ela relatou, eu vi uma entrevista com ela, que ela estava escrevendo um livro sobre a questão do tempo, que ela era uma jornalista que falava sobre meteorologia. Ela estava escrevendo um livro sobre o tempo e no livro ela acabou falando sobre essas questões envolvendo a doença também, né, como que a gente fala sobre o tempo. E ela não conseguiu se ver dentro da pesquisa dela, e ela estava vivendo esse momento, né? Como que a gente, às vezes, realmente não percebe como que a gente está vivendo um problema. Sim. E como que seria feito o diagnóstico dessa doença, Paula? Se até uma pessoa que estava ali fazendo uma pesquisa sobre um assunto, entrevistando profissionais dessa área, não conseguiu perceber, né? Sim. Quando começam os sintomas físicos, normalmente o sujeito ele começa a procurar algum tipo de ajuda. Ele vai num médico, no psicólogo, alguns até costumam ir de primeira, assim, mas normalmente não. Eles vão primeiro no profissional da medicina. Então, às vezes, esse profissional da medicina, dependendo da especialidade, da sensibilidade, do tanto que ele, às vezes, presta atenção nesses detalhes, ele mesmo já vai situando aquele trabalhador ali, que no caso, na consulta é um paciente, né? Fala assim, mas como é que tá no trabalho? Como é que estão as coisas? Que tipo de ambiente estressa mais? E aí, com esse tipo de pergunta, você vai começando a selecionar, né? Tipo assim, não, é sempre na questão do trabalho, eu não consigo mais pensar o trabalho, eu era assim, agora eu tô assado. Então, você vai começando a selecionar esses sintomas e ver mais ou menos a relação no âmbito pessoal e a relação no âmbito profissional. Você vai começando a separar isso. Então, normalmente vai chegando a nós, no meu caso, ao consultório psicológico, por aí, né? Ele acha que é só um estresse, que é só
um cansaço, que se ele tirar férias melhora, né? E às vezes pode até ser, dependendo do nível, às vezes está no início, às vezes você tira um tempo, aquilo ali, né? Mas em outros casos, não é sair para distrair, quando você voltar, você já está novo, já é um quadro disfuncional que precisa de tratamento específico. O que você está comentando é bem parecido com o caso dela. Ela estava fazendo uma transmissão ao vivo e do nada o cérebro dela literalmente apagou. Ela esqueceu uma informação, né, no jornal, e ela estava contando nessa entrevista que eu assisti que ela fez, durante 2 anos ela estava sentindo vários sintomas físicos. Pois é, muito tempo. 2 anos. Sintomas gastrointestinais, dores no corpo, e ela começou a fazer vários tratamentos. Fazia yoga, atividade física, tomava remédio e foi tratando essas outras coisas até que o cérebro dela pifou mesmo. Sim. E aí eu fiquei pensando, assim, questão de tratamento. O que seria tratamento para essa síndrome, já que ela correu atrás dessas outras opções, né, de relaxamento, e nem isso resolveu na situação dela, até que o organismo dela chegou num ponto de esgotamento, né, que pifou mesmo. Essas atividades, yoga, né, atividades, meditação, atividades que possam trazer o sujeito um pouco para si, né, para cuidar do corpo, cuidar da mente, elas são, assim, muito interessantes. Atividade física também é muito fundamental para esses quadros, mas só isso isolado, às vezes não é suficiente. Como foi o caso dela, não foi suficiente. Justamente. Porque já tinha, aí nós estamos falando de 2 anos, né, já tinha um quadro cronificado. E aí você acaba precisando da ajuda de outros profissionais, né? No caso do psiquiatra, porque ele vai entrar com uma medicação, e aí cada caso, a medicação às vezes vai ser específica, porque já tem a comorbidade do quadro depressivo? Não tem? É só o quadro de estresse, o quadro ansioso, então vai ser um tipo de medicação. Tem o quadro ansioso, o quadro do estresse, mas tem o quadro depressivo, é um outro tipo de medicação. E o profissional de psicologia para ajudar esse paciente a se ver primeiro, a se identificar no quadro e a pensar junto aí com ele, né? Quais são as opções, se organizar pessoalmente. No consultório mesmo, o paciente que chega para nós, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer com ele é separar, tirar essa culpabilidade. Fazer com que o paciente entenda, olha, não é um fracasso pessoal, não é uma falha pessoal, entende? É um esgotamento que tem N variáveis. Inclusive físicas, né? Exatamente. Se tem culpados, é 50 você então, 50 o ambiente, para começo de conversa. E aí ele vai começando a perceber isso, às vezes ele vai flexibilizar um pouco cobranças internas, ele vai ter tempo no consultório para pensar assim, gente, será que é isso que eu quero para minha vida mesmo? Será que essa distância com essa atividade laborativa não significa que minha vida mudou meu gosto, outras coisas, eu quero outras coisas na vida, né? Tem hora que a gente acha que a gente tem que trilhar um caminho só e às vezes não, às vezes a síndrome vem até com uma grande oportunidade de você redirecionar, de você ver e falar assim, gente, não é isso que eu quero. Você falando, eu fiquei pensando em outra questão. Quando a minha geração, por exemplo, fala com a geração dos meus pais, eu estou muito estressado no trabalho, estou sobrecarregado. Meus pais, por exemplo, iriam virar para mim, mas eu trabalhei a vida inteira, nunca sofri disso, sempre trabalhei duro. E a gente vive numa sociedade que tem muita cobrança, é tudo muito rápido, é muito aparelho, é aparelho celular, é computador. E aí a gente tem uma sensação de frustração, que é o que você falou, e é 50%, né, no caso da síndrome, é 50% culpa minha, 50% culpa do trabalho, no caso, né? E aí, e como que a gente lida com esse tipo de frustração? E ao mesmo tempo, esse monte de cobranças, eu vou ficar desempregado, eu preciso produzir, eu vou demorar para aposentar. Como que lida com esse
excesso de situações, assim, é complexo, né? Complexo. As gerações anteriores, né, dos nossos avós, era uma geração que a gente fala assim, onde as funções elas eram bem delimitadas, né? Então, tipo assim, coisa de professor, coisa de pai, né? A caixinha era mais... coisa de diretor, né? Imagina como se fossem caixinhas, realmente. A nossa geração é uma geração de entrelaçamento. Então, a caixinha do professor se mistura aqui, né? Se enlaça com a caixinha do pai, da mãe. Então, a gente não tem, assim, aquela coisa do isso é meu, isso é do outro. Tudo é meio que de todo mundo, né? É do nosso momento. Então, isso, por um lado, tem suas vantagens, já por outro, tem as desvantagens, que é você, às vezes, se ver sendo responsável por tudo. Às vezes você olha, principalmente a pessoa que tem o perfil, a crença de que tudo vai dar certo dependendo do meu desempenho, do meu esforço, ele olha para essas frentes todas e ele começa a olhar para essas frentes e falar assim, não, tudo eu tenho que fazer. E tudo eu tenho que fazer muito bem feito, né? O outro pode me ajudar, mas eu tenho que supervisionar, depois ver se fez. Então, esse ambiente atual, para esse tipo de pessoa, que normalmente é a pessoa acometida, acaba né? sendo desfavorável. Desfavorável, né? Então, é injusto a gente comparar a nossa geração com a geração dos nossos pais. E, ao mesmo tempo, paralelo a isso, eu fico pensando também que as gerações que vieram depois são gerações que não aprenderam a ouvir não, são jovens que não estão acostumados com essa frustração que eu acabei de comentar da minha geração, por exemplo. E, ao mesmo tempo, eles também, se a gente for pensar, eles estão mais suscetíveis a esse tipo de problema, a síndrome de burnout e outras síndromes que a gente tem visto, né, relacionadas à saúde mental. E, com certeza. Consequentemente, eles vão sofrer mais do que a gente. Com certeza. Espero que até lá eles encontrem manejos, né, mais interessantes e que as empresas, principalmente, aprendam, né, a lidar com isso e eles tenham pelo menos um contexto mais favorável para lidar, né? E assim espero. Só para terminar, Paula, quem escuta muito aquela frase assim, nossa, você trabalha demais, você precisa diminuir o seu ritmo, precisa se preocupar? Eu acho que vale a pena considerar, né, o toque e se avaliar, né? Quanto mais atento a gente fica a gente mesmo, mais a gente consegue evitar, às vezes, desgastes na hora certa. Valeu, Paula, pela sua participação no programa. Eu que agradeço. Espero que quem esteja em casa e quem também está assistindo a gente pelas redes sociais tenha gostado do tema dessa semana. Semana que vem tem mais.